Se você é casada com um homem, mas acha que é bissexual e não sabe o que fazer com isso, esse vídeo é pra você. Esse é o Manual Sáfico da Marine, canal e podcast com o propósito de ser um lugar seguro pra tu ser quem tu quiser ser. Aqui eu não vou julgar, mas eu vou dar conselhos bem sinceros pra quem me mandar o seu relato no e-mail manualsáfico@gmail.com. No meu último vídeo sobre a teoria da Mora e do chocolate, que foi a teoria que fez eu entender que eu era lésbica e não bissexual, eu falei pra vocês começarem a me mandar os relatos, vocês mandaram, então vamos para o primeiro vídeo de conselhos. Oi, eu vi seu vídeo no YouTube sobre como você se descobriu lésbica e queria conversar um pouco. Sou casada vai fazer 3 anos e vou fazer 18 anos esse ano. Sempre fiquei com meninas. Desde que comecei a beijar, sempre fiquei com meninas e meninos. Pra mim é muito diferente ficar com esses dois. Tipo, eu tenho autismo nível 1 e não gosto de descer lá embaixo com o meu marido. Eu também não gosto muito de fazer sexo com ele. Mas também, quando eu tive minha primeira namorada 100% presencial, eu também percebi que não gosto de colocar os dedos lá, sabe? Eu sinto muita atração por mulher, tipo, muita mesmo, ao ponto de querer fazer, mas eu sinto um pouco de nojo, não sei porquê. O meu marido sabe que eu ficava com mulheres desde que a gente se conheceu, mas ele sempre se faz de doido quando eu toco nesse assunto. Tipo, nossa, eu não sabia que você ficava com mulheres. E sempre que a gente conversa sobre isso, dá em briga. A última vez que a gente conversou, ele pediu pra eu não falar mais nisso, que não era pra abrir minha boca mais pra falar que gostava de mulheres, porque deixava ele meio desconfortável. Um dia eu tava conversando com a mãe dele e falei que gostava de mulheres. Ela falou pra eu parar com isso e não falar mais esse tipo de coisa. Enfim, eu só queria falar um pouco mais sobre isso, porque desde pequena eu acho que sou hétero, mas eu ainda penso, como sou hétero se sinto atração por mulheres? Também, quando eu contei pra minha mãe que eu tava namorando uma mulher, falei que era bi e ela entrou em desgosto profundo. Meu irmão é gay e ela falou, mais um filho meu que se perdeu, é a família todinha mesmo. Eu não sei se era medo do preconceito, mas ela não deixava eu sair com essa namorada. Na verdade, mal deixava eu ficar sozinha com essa namorada e ela sempre ficava me descascando pra essa namorada. Tem vezes que eu ainda penso muito nessa namorada, sabe? Às vezes eu penso como seria se tivesse ficado com ela. Mas ao meu redor era cheio de preconceito e eu mesma negava o que eu era, mesmo ficando com ela. Isso não significa que eu não goste do meu marido. Eu gosto muito dele, muito mesmo. Mas não sei por que esses pensamentos vêm. Eu até me repreendo quando eles vêm. O e-mail termina assim e são muitos pontos, muitas camadas, vamos lá. Se tu vai fazer 3 anos de casado esse ano e vai fazer 18 anos, isso significa que tu se juntou com o teu marido, namorado, sei lá se vocês são casados no papel de verdade, com 15 anos de idade. E, sinceramente, com 15 anos de idade, a gente não tem cabeça pra decidir absolutamente nada. A gente não tem cabeça nem pra decidir qual roupa a gente vai vestir. Se tu pegar fotos agora de quando tu tinha 15 anos, tu vai aprovar todos os looks que tu usou naquela época? Não vai, porque tu não sabia quem tu era. Tu tava, inclusive, construindo quem tu era. Por isso eu não sou a favor, inclusive, de pessoas namorarem na adolescência. Eu namorei na adolescência, foi uma experiência trágica, uma experiência terrível. Não aconselho pra ninguém, justamente por quê? Porque a gente não sabe o que a gente quer. A gente também não entende o que o outro quer. A gente se junta com uma pessoa que, no fundo, não tem absolutamente nada a ver com a gente, porque a gente ainda não se formou, entendeu? Nós ainda não somos quem a gente de fato vai ser ao longo da vida. Ter ficante, ter 2 ficantes, ficar com várias pessoas, beijar bocas, fazer o que quiser, eu apoio. Eu acho que tem que acontecer, inclusive a adolescência é o momento pra isso. Agora, namorar, de fato se juntar com uma pessoa, eu sou contra. E olha que os meus pais estão juntos desde os 15 anos, tá? Eles têm aí quase 50 anos e desde os 15 eles estão juntos. E mesmo assim, mesmo tendo uma experiência dentro da minha casa, que eu sei que pode dar certo, mesmo assim eu sou contra. Porque isso é 1 em 1 milhão. Agora, sobre o ato sexual de fato, não é porque tu não gosta de tudo que tu é menos alguma coisa. Nem toda lésbica gosta de todas as coisas que dizem que envolve o sexo feminino. Então, nem todas as lésbicas vão gostar de dedo, nem todas as lésbicas vão gostar de chupada, nem todas as lésbicas vão gostar de, sei lá, cu. Tem lésbica que gosta de cu também. Vocês precisam entender que uma coisa é no que tu te atrai e outra coisa é o que tu gosta. Isso significa que tudo bem tu não gostar de tudo e ter preferências em outras coisas. Isso não te faz menos bissexual. Agora, em relação a tu não gostar do sexo com o seu marido, tem 2 coisas. A primeira delas é, tu pode não gostar do sexo dele, especificamente, ou também tem a questão de tu não gostar do sexo com homens. Como eu falei, eu super entendo que pode ter parte do sexo que tu não gosta 100%, tanto com homem quanto com mulher. Agora, uma vez que tu não gosta de nada em relação ao sexo com homens, isso pra mim já diz muita coisa e isso pra mim indica uma heterossexualidade compulsória.
A vida inteira te disseram que tu tinha que gostar, te ensinaram a gostar e meio que tu se viu obrigada a gostar. Até que tu provou outra coisa, viu que tem algo muito melhor e entendeu que tu não necessariamente gosta daquilo. Eu não sei se é isso que tá acontecendo contigo, mas eu acredito que tenha grandes chances de sim. Tu me disse que tu não gostava de algumas coisas do sexo com mulher. Agora, do sexo com homens, tu basicamente me falou que é tudo. E, sinceramente, a não ser que tu seja uma pessoa assexual, não tem como tu estar dentro de um relacionamento sem gostar de fazer sexo com aquela pessoa. Porque isso é uma parte super importante do relacionamento. Agora eu tenho um comentário muito pertinente pra fazer sobre essa questão que você falou que acha que tem nojo de encostar lá. Da mesma forma que a gente sempre foi ensinada a gostar de homem, ensinada que a gente tem que gostar de fazer coisas com homens, a gente também foi ensinada a ter nojo do nosso próprio corpo. Homens, desde criança, se tocam, se veem, se observam, sentem o seu corpo. Enquanto isso, para a mulher é sempre reprimido. A mulher não pode tocar, a mulher não pode ver. Se a mãe pega a menina fazendo alguma coisa, a menina é xingada, a menina apanha. Então, talvez você não de fato tenha esse nojo. Talvez tu foi ensinada a ter esse nojo. Isso não significa que se tu tirar essas amarras e se libertar disso, isso não significa que tu vai passar a gostar. Pode ser que tu nunca goste, de fato, de colocar o dedo ali e tá 100% tudo bem. Agora, eu acho que isso tem que ser investigado, porque realmente pode ser algo que tu foi ensinada e que tu só tá reproduzindo. E se tu começa a olhar isso com outros olhos, pode ser que tu encontre um novo mundo colorido que você gosta muito. Agora, sobre o teu marido, eu tenho algumas opiniões que são inclusive contraditórias pra mim e na minha cabeça. Porque eu entendo o fato dele saber que tu sempre ficava com meninas, o fato dele saber isso desde o início e não ter levado isso tão a sério. Porque na adolescência, de fato, tem várias pessoas que ficam com as amigas e que depois, na vida adulta, se descobrem héteros e que, na verdade, só tinham uma certa curiosidade. Da mesma forma que eu falei no meu último vídeo, quando a gente tá na adolescência, nossos hormônios estão tão à flor da pele que a gente só quer beijar alguma coisa que tenha buraco. Então, provavelmente, isso na cabeça dele era uma fase e que daqui a pouco ia passar porque vocês estavam juntos. O que rola é que não passou. Então, uma vez que não passou, ele não pode ficar te reprimindo e brigando contigo sobre esse tema. Porque se ele tá fazendo isso, isso significa que ele só idealizou uma pessoa em ti e ama a pessoa que ele idealizou, mas não de fato te ama. Então, eu entendo ele ter achado que é uma fase, mas eu também não acho justo ele ficar te reprimindo agora que ele já sabe que não é uma fase e que isso continua dentro de ti. Ao mesmo tempo que eu também entendo ele ficar desconfortável em relação a esse assunto. Porque se tu não sabe muito bem o que fazer com esse assunto, eu imagino que ele também não saiba e ele também tem um quê a mais, que é o medo de ser trocado. Isso, inclusive, pega muito em homem, não só pelo fato dele te amar, mas também o ego masculino dele, né? Porque homem já surta só de pensar em ser trocado por outro homem que ele respeita. Agora, ser trocado por uma mulher, que normalmente é o que eles diminuem e acham que são menos que ele, aí é loucura, entendeu? Então, também pode estar pegando aí no ego dele, mas eu também entendo o desconforto. Por isso que tu teria que ter uma terceira pessoa. Uma amiga na qual tu consegue ser sincera, na qual ela não vai ficar desconfortável ouvindo esses papos. Agora sim, querida, sobre tu conversar com a mãe dele sobre isso, tem coisa que não tem necessidade. Tem coisas que a gente não fala pra sogra, pra sogro, pra cunhada, pra qualquer pessoa que seja da família, da namorada ou do namorado. Simplesmente não, entendeu? A gente tem que saber separar um pouco as coisas. Isso tu vai falar pra uma amiga, pra uma psicóloga, pra tua mãe, se tu tiver essa abertura com ela e tua mãe for uma pessoa legal, de boa, acolhedora. Agora, pra sogra, não se fala, né, porra? No teu caso, eu já sei que tu não tem esse tipo de abertura com a tua mãe. Inclusive, eu acho muito triste a forma na qual a tua mãe te trata. Porque eu sinto que, sim, os pais têm muito disso, de ter medo do preconceito da rua, ter medo do que o filho vai sofrer na rua. Mas isso não significa que ele tenha que te tratar desse jeito dentro de casa também. Eu noto que ela não te deixava sair com a tua namorada, não porque ela tinha medo, mas é porque ela tinha uma certa vergonha das pessoas estiverem com ela e das pessoas verem a filha dela de mãos dadas com outra menina. Porque se fosse uma coisa só da rua, ela deixaria tu ficar tranquila com ela dentro de casa, não ficaria tentando criar intrigas entre vocês, não ficaria te descascando pra ela. Eu noto que a tua mãe realmente queria acabar com esse relacionamento de vocês. Eu não sei se ela conseguiu ou se foi algo que, enfim, acabou naturalmente, mas eu vejo que sim, ela não queria isso. E
provavelmente quando tu começou a namorar com o teu atual namorado, ela pensou que isso tinha passado, que era uma fase. E talvez tu trazer isso pra ela de novo piore um pouco as coisas. Então, o meu conselho pra ti, nesse caso, é não abre mais sobre isso com a tua mãe, ou com o teu namorado, ou com pessoas que tu sabe que não vão te entender, e não porque de fato não entendem, mas porque não querem te entender. Porque preferem que tu reprima isso, porque eles não gostam dessa tua versão. Talvez conversar com o teu irmão, que já passou por isso e aparentemente tem orgulho de ser quem é, talvez seja uma boa, um irmão, uma prima. Mas, de novo, eu volto a falar. Tenham uma amiga. Vocês têm que pelo menos ter uma amiga, uma melhor amiga, uma pessoa de confiança, uma pessoa leal. Todo mundo, todas as mulheres precisam disso. Agora, sobre tu ficar pensando na tua ex e ai, como teria sido se eu tivesse escolhido ela, se eu tivesse ficado com ela, pode ficar tranquila que isso é super normal, é a coisa mais normal que tem, na verdade. Vocês podem notar que é muito mais fácil a gente esquecer um relacionamento que a gente ficou por anos e que a gente sofreu horrores no término, do que uma ficada que sempre ficou no campo das ideias, sempre ficou no e se, nunca foi pra frente. Porque qualquer coisa idealizada na nossa cabeça vai ser melhor do que a realidade. Porque nas nossas idealizações não tem a parte ruim, não tem os defeitos da pessoa, só tem as partes boas e a gente só consegue enxergar isso. Pois muito que bem, agora que eu comentei o texto parte por parte, eu quero dar um conselho geral do que eu faria se eu tivesse no teu lugar. Esse sentimento que tu tá sentindo agora, ele não vai passar. Essas dúvidas não vão parar de vir na tua cabeça. Tu pode reprimir o quanto tu quiser que não vai parar. Isso porque essa fase de se conhecer, se entender, entender o que gosta, entender o que não gosta, ter experiências, é uma fase que a gente passa durante a adolescência. Só que tu pulou isso. Tu resolveu começar a namorar com 15 anos de idade e engatou esse relacionamento. Então, obviamente, hora ou outra, essas dúvidas iriam começar a vir na tua cabeça e elas não vão parar até tu sanar elas. Principalmente, uma dúvida tão séria quanto a sua sexualidade. A partir disso, tu tem 2 caminhos que tu pode seguir e, inclusive, um pode levar ao outro. O primeiro deles, que eu acho que talvez seja o mais confortável, apesar de ainda assim ser desconfortável, é tu conversar com o teu marido. Ter uma conversa séria com ele, de igual para igual, e mostrando de fato que tu sente aquilo, que não é uma fase, que não é uma nóia da tua cabeça, que tu realmente sente essas coisas e que tu quer entender até onde tu sente essas coisas. Tu pode pedir pra ele, pra vocês possivelmente abrirem um relacionamento e tu conseguir ter essas experiências, mesmo continuando casada com ele. Só que não é uma obrigação dele aceitar isso, inclusive eu super entenderia se ele não aceitasse, porque se eu tivesse na posição dele, eu sinceramente não aceitaria. Então, o que eu acho mais justo pra todo mundo, tanto pra ti quanto pra ele, é o término e um ano sabático. Não necessariamente um ano sabático de, ai, não vou beijar ninguém, não vou transar com ninguém. Não, muito pelo contrário, é o ano sabático de relacionamento. Tu não pode namorar, tu não pode ficar sério. Eu falo um ano, mas assim, o ideal é que se tu conseguir que seja mais, vai mais, entendeu? Sem regra. Eu quero que tu tenha em mente que tu não pode estar dentro de um relacionamento tendo dúvidas fora dele. Tu só vai se juntar com alguém, tu só vai namorar com alguém, casar com alguém, morar junto com alguém, se aquela pessoa de fato te completar. E esse cara claramente já não tá te completando e nem faz questão de tentar te completar de fato, nem faz questão de te entender. Então, eu acho que tá na hora de tu se pôr em prioridade, pôr os teus sentimentos em prioridade e parar de duvidar do teu próprio sentimento, parar de duvidar da tua sexualidade. Não existe um mundo onde tu me diga que já namorou uma mulher que tu gosta, que sente muita atração, mas ao mesmo tempo tu acha que é hétero. As pessoas, elas estão entrando demais na tua cabeça. Vocês têm que parar de dar tanta liberdade para as pessoas mexerem assim nos pensamentos e nas coisas que vocês acham de vocês mesmas. Tu com certeza precisa se entender, precisa se reconectar e tu só vai conseguir fazer isso 100% estando sozinha. Ai, Marine, mas eu já fiquei 3 anos com ele, foram 3 anos da minha vida jogado fora. Não. Eu tenho certeza que esse relacionamento te ensinou várias coisas e tu com certeza vai conseguir tirar muitas coisas boas e aprendizados a partir de coisas ruins dele. Mas assim, fica tranquila, tá? Tu só tem 18 anos, ou melhor, pelo que eu entendi, tu nem fez 18 anos ainda. Então, 3 anos não é nada. Pensa a vida inteira que tu tem pela frente. Tu vai, sei lá, crucificar 50, 60, 70, 80 anos da tua vida porque agora tu não quer terminar algo que são só 3 anos. Eu não sei porque meu celular simplesmente cortou essa parte, mas eu quero muito ver os outros relatos de vocês, então mandem lá no e-mail. E eu também quero ver os conselhos que vocês dariam pra essa menina, então deixem aqui nos comentários. Curtam, se inscrevam, ativem o sininho. Um beijo lésbico da Marine pra vocês e até o próximo Manual Sáfico, mis caras!